não deixe às vezes um certo desconforto incomodar você, distrair você. Amém? Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Projeta para mim, aleluia. Eu gostaria de falar sobre Deus vai à sua frente. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e diga: você sabia que Deus vai à sua frente? Aleluia. E por que Deus vai à sua frente? Presta atenção, Ele vai à sua frente para destruir os seus inimigos, para abrir as portas que estão fechadas, para destrancar aquilo que o diabo está impedindo na sua vida, para se revelar a você. Deus tem um princípio, Ele sempre vai à sua frente. Eu me empolgo demais com essa palavra de Deus dada por Isaías. Ciro, essa palavra que eu vou ler com você, é a palavra de Deus dada a Ciro, o rei Medo-Persa. O império babilônico de Nabucodonosor, no reinado de Beltesazar, o filho dele, era o maior império da terra. Eu não sei se você lembra da passagem, mas Nabucodonosor, ele foi tão glorioso e tão orgulhoso que ele se viu como Deus, que Deus o converteu em um animal. Ele ficou de 4, foi morar nos campos, perdeu a razão, ele virou um animal, porque se achou como Deus. E a Bíblia diz que em determinado momento, a consciência dele voltou, ele olhou para os céus e disse: tu és o único Deus. E foi-lhe restaurado o trono. Foi o maior império. O maior império. Era a cidade mais fortificada da história. Os babilônios, que levaram o templo, destruíram o templo de Jerusalém. O profeta Jeremias havia profetizado que 70 anos seriam o tempo do cativeiro. 70 anos. Daniel entendeu isso pela escritura. Daniel estava no reinado de Beltesazar e eles estavam dando uma grande festa. E naquele dia, Babilônia caiu por mão de Ciro. E a Bíblia diz que Ciro é servo de Deus. Um rei pagão. Deus é o Senhor de tudo, amém? Se tem algum magistrado, algum juiz, algum chefe querendo atrapalhar alguma coisa na sua vida, o chefe dele é o seu Deus, seu Pai que te ama. Fica tranquilo, que Ele está no comando de tudo. Deus chamou Ciro e falou: você vai entrar na Babilônia. Babilônia era cercada pelo rio Eufrates. Ninguém entrava na cidade. Era abastecida pelo rio. E Deus deu uma estratégia para Ciro poderosa na história. Isso já estava profetizado, que o rio Eufrates ia secar pelo próprio profeta Isaías. Eles, os homens, não podiam penetrar na cidade. E eles estavam em festa porque ninguém penetrava, intransponível a cidade. Então, Ciro e seus homens desviaram o curso do rio. E aí, as águas baixaram até os joelhos, e eles então entraram pelo meio do rio e chegaram dentro da cidade, quando todo mundo estava bêbado, aquela coisa, e tomaram então Babilônia. E aí Ciro foi usado por Deus para enviar de volta os judeus, depois de 70 anos. Exatos 70 anos, irmãos. Deus não atrasa nem um pouco, e nem se adianta nem um pouco. E o que eu quero mostrar para você é sobre isso. O timing de Deus. E viver Jesus. O que eu quero te pregar para você, talvez seja uma coisa que você nunca ouviu, mas Deus tem uma maneira de trabalhar. Ele vai à sua frente. Amém? Preparando o caminho. Amém? Eu me lembro que quando eu saí da Ensejec, fiquei 5 anos lá com a Valnice Milhomes, eu cuidava dos homens, porque lá era rede de homens, mulheres, eu tinha rede de homens, há muitos anos, faz muitos anos isso. E eu me lembro da última reunião, me despedindo dos irmãos, eu usei as palavras de Davi: que Deus me conduza por caminhos planos. Sabe que existem pessoas que vivem lá em cima e lá embaixo, no pico da montanha e no vale e no pico da montanha, no deserto e não sei o que. Assim, ela vive caminhos que a Bíblia diz tortuosos. Tortuosos não significam caminhos necessariamente errados, mas caminhos muitas vezes que te trazem desonra. Caminhos que você não enxerga o amanhã, caminhos de confusão, de medo. Mas sabe por que Deus vai à sua frente? Porque Ele vai aplanar os caminhos.
A versão do salmista que diz isso, ele diz que Deus vai aplanar as montanhas. Você crê nisso? E eu creio. Deus até aqui me conduziu por caminhos planos. Mas o que é isso, pastor? Bem, no caminho plano, você gasta menos combustível. Amém? Amém? Aleluia. Você alcança mais rápido com menos esforço, porque Ele está à sua frente. Mas veja, para você seguir o caminho, você tem que aprender a ser dirigido pelo Espírito. Porque existe um poder do Espírito, eu quero mostrar isso para você, chamado poder da ressurreição. Diga o poder da ressurreição. A palavra é dunamis. Dunamis é poder, é de onde vem dinamite. Então, se você pega uma dinamite, você acende, olhem para mim, ninguém é mais bonito que eu. Amém, os irmãos estão se distraindo. Olha para cá, presta atenção. Se você pega uma dinamite, você sabe que ela explode. Há um poder explosivo em você da vida ressurreta de Cristo. Amém. Agora, Deus vai à sua frente e às vezes fica à sua retaguarda. Eu vou te mostrar isso porque Deus te cerca por detrás e por diante. O Pai cuida de você. O Salmo 65, verso 11, que foi um salmo profetizado, liberado na última conferência lá em Goiânia pelo pastor Aloysio, nós tomamos, né, fizemos banners, declaramos neste ano, e eu vou começar a declarar de novo, porque é uma concordância profética, apostólica sobre as nossas vidas. O Salmo 65, 11, projeta rapidinho, depois eu volto para cá. Ele diz o seguinte: coroas o ano da tua bondade. Qual é o ano? Diga 2018. 2018 é o ano da bondade de Deus. E eu tenho uma novidade para você: o ano ainda não acabou. Aleluia. Coroa significa que Ele te envolve com a sua bondade. Tov. Quando você vai a Israel, em vez de falar bom dia, você fala boca tov. Ok? Bom. Deus é tov. Bom. Bondade de Deus. A bondade de Deus não tem nada a ver com a nossa bondade. A bondade de Deus não tem nada a ver com o nosso desempenho. Deus é bom, como nós cantamos, em todo tempo. Em qualquer circunstância, Ele é bom. Se você toca em Deus, você toca em bondade. Toda boa dádiva vem do Pai. Amém? E a Bíblia diz o seguinte, presta atenção na segunda parte do verso e diz: e as tuas pegadas destilam farturas. Pegadas de quem? De Jesus. Amém. Jesus vai à sua frente e você segue. Se você tenta ultrapassá-lo, vai ter problema. Se você ficar parado, também você não segue. Você sabe que seguir é uma coisa muito simples, né? Às vezes minha esposa reclama e diz: dá para você me esperar? Ela não fala que essa voz é horrível. Ela falou: se você quer me seguir, eu vou e espero ela. Não, mas não deveria ser assim. É ela que deveria me seguir. Às vezes seguir alguém não é tão fácil. Às vezes você não quer andar e ele sai andando. Às vezes ele quer parar e você quer continuar. Às vezes você é meio agitado e ele não. Não é muito fácil. Algumas pessoas são tão agitadas que eles saem correndo e Jesus ficou parado. E algumas são tão paradas que Jesus saiu correndo e ele está lá ainda tomando café. Chima dele. Ele nem percebeu. Veja, há uma maneira de vivermos a vida. É no poder da ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que nós que vivemos no Espírito, vivemos em novidade de vida. Porque há um caminho. Jesus já deixou as pegadas marcadas para você andar. Todos os dias da sua vida já foram escritos no livro dele. Já existe um caminho traçado. Ele é o próprio caminho. E se você seguir as pegadas de Jesus, pisadas de Jesus, elas destilam fartura. Fartura. Aleluia. Eu quero segui-lo. A Bíblia diz que nós devemos, como filhos de Abraão, seguir as pisadas da fé de Abraão. E é isso que eu quero te dizer. Há um poder para você desfrutar. Deus está distante de nós. Isso é profético. Você precisa entender, isso é profético. Deus sai à frente e Ele está distante de nós caminho de 3 dias. Ok? Eu quero te mostrar isso na Bíblia.
Ele está sempre a caminho de 3 dias. Caminho de 3 dias na Bíblia significa ressurreição. Amém? Lá em Israel, quando o povo ia sair do Egito, Moisés foi para Faraó e disse: deixa-nos ir sacrificar ao nosso Deus, caminho de 3 dias. 3 dias. A Arca da Aliança, ela caminhava distante do povo 3 dias. Porque 3 dias, como diz o cântico Yeshua, que eles cantaram, Yeshua, é ressurreição. Amém? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você tem que seguir a vitória de Cristo. A Bíblia diz que no 3º dia Jesus ressuscitou. Talvez a sua imagem de Jesus, como de alguns discípulos, é ele cravado na cruz, ensanguentado, furado do seu lado, dor, densas trevas, uma situação terrível o cerca. A Bíblia diz que demônios, o inferno todo cercou Jesus naquela cruz. Por isso que meio-dia se tornaram densas trevas como a noite. Era um inferno ali. Aqueles que presenciaram essa cena, aqueles que imaginavam, não seria ele que iria restaurar o reino a Israel, viram aquela imagem, Pedro a havia negado, outros fugiram, uma imagem de dor. Mas nós sabemos que ali estava o nosso triunfo. Mas veja, a imagem de muitos discípulos foi de Jesus crucificado. Quando ele ressuscitou, Maria foi e disse para alguns, eles falaram: não acredito, porque a imagem foi tão violenta, a morte foi tão violenta, que alguns paralisaram naquela imagem. E muitas vezes é assim, muitas vezes na sua experiência você paralisou no passado, em imagens ruins, em erros, em caminhos errados que você tomou. E eu vou te mostrar, pela palavra de Deus, presta atenção, que é o poder da ressurreição que te coloca a alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus na sua vida. Diga o poder da ressurreição. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. E morramos em nossos erros, pecados. O sangue não foi derramado. Ele não ressuscitou, tudo é vão. O que nós estamos fazendo aqui? Não existe céu, não existe inferno. Eu não sei o que existe. Vivamos e comamos, morramos, porque tudo é vão. Mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, essa é a maior garantia para a sua fé. Ouviu? A maior garantia para a sua fé é você crer que ele ressuscitou. E você crê, eu sei que crê, porque você está aqui. Se você não cresce, nem salvo seria. A Bíblia diz que nós cremos, confessamos que ele foi ressuscitado dentre os mortos, somos salvos. Não é incrível? A Bíblia não fala que nós devemos crer que ele morreu na cruz. A Bíblia diz que para entrarmos na vida com Cristo, uma nova vida, nós devemos crer que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao 3º dia. Por quê? Porque é um processo de Deus. Deus está levando você ao 3º dia. Vira para o seu irmão e diga: o 3º dia está chegando. Alegre-se, porque o 3º dia está chegando. Você pode pensar somente nas densas trevas, naquela imagem terrível de Cristo crucificado, dor, lágrimas escorrem pelo seu rosto. Você tem uma cena de Jesus, mas o 3º dia está chegando. No 3º dia, Deus está processando algo. Deus que começou a de completar a boa obra, diz a Bíblia. Jesus desceu, a Bíblia diz que ele pregou aos cativos, levou os cativos, que Jesus foi, tomou a chave do inferno e da morte, esmagou a cabeça da serpente completamente, tomou toda a autoridade que Adão havia dado sobre a terra, e ele ressuscitou dentre os mortos. A morte não pôde detê-lo, porque o 3º dia está chegando. Existe um poder de ressurreição, ninguém pode paralisar este poder. Paulo em Efésios capítulo 1, 19, ele diz o seguinte: que a sobreexcelente grandeza do poder de Deus o ressuscitou dentre os mortos. A expressão é a seguinte: não existe maior demonstração do poder de Deus do que na ressurreição. Ouviu? Nem quando Jesus, Deus, se tornou homem, encarnou, não foi a maior expressão do poder de Deus. A maior expressão de poder de Deus não foi a ressurreição de um morto, Lázaro, de 4 dias. Encontra um milagre maior que esse.
registrados na Bíblia. João disse que os que foram registrados foram para sinais. E julga ele que se fossem registrados todos, não teriam livros que coubessem os milagres. Bem, dos que foram registrados, você pode dizer, andar sobre as águas, eu acho que é um grande milagre. Também acho. Ressuscitar um morto de 4 dias. O morto de um dia, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, não importa, porque quando a vida de Cristo, o poder da ressurreição de Cristo toca, toda a morte vai embora. Ouviu isso? E eu vou orar hoje, em nome de Jesus, é que o Espírito colocou no meu coração. Eu vou orar, nós vamos impor as mãos sobre vocês, e o poder de ressurreição vai lançar fora toda a morte na sua vida. Você sabe, a Bíblia diz que a morte é o nosso último inimigo. Isso não significa para alguns que perderam salvação, nada disso, mas que permitiram a morte, porque não sabem andar no princípio do poder da ressurreição da vida. Pastor, como eu obtenho o poder da ressurreição da vida? Quando você renuncia à justiça própria, à lei, às obras da lei. Amém? Diga, Deus está à minha frente. Aleluia. Essa semana vai ser uma semana profética para você. E essa é a palavra que você vai falar diante dos seus problemas, ok? Você vai dizer assim, o Senhor está na minha frente. Amém? Se Ele está na sua frente, Ele saiu antes de você. Se Ele saiu antes de você, Ele já preparou o seu destino. Ele já preparou um caminho. Havia um cântico muito antigo. Eu só lembro algumas coisas de inglês, Don Moore, que dizia, Deus fez um caminho, onde não há um caminho. O profeta diz que Deus faz caminhos no ermo, no meio do deserto. Se não há caminho, Ele cria um caminho. Amém? Amém? Se há portas fechadas, Deus vai destruí-las. A expressão de Deus é intensa e poderosa, para que você conheça que Ele é o Senhor que te ama e que te conhece pelo nome. Tu és meu, diz Ele. Ele não chama você, oi irmão. Quando você não sabe o nome do outro, você fala, oi irmão, tudo bem? Tudo bem. Então, não lembro, nem sei. Oi irmão, mas quando você chama, oh Maria. Quando você cita o nome, cita por completo, Ele te chama pelo nome. Tu és meu, diz o Senhor. Amém? Ninguém vai tocar na sua vida, ninguém vai roubar o seu propósito. Você só precisa aprender a renunciar, acredite, à religião, da lei, da justiça própria, da culpa, da condenação. Você acha que isso agrada a Deus? Isso ofende a obra do Calvário. Ele morreu e completou uma obra por você. O maior prazer de Deus é quando você aceita isto pela fé. Mesmo diante dos seus erros, você declara que você é a justiça de Deus, mediante a fé. Amém? Em nome de Jesus, nós precisamos começar. Eu vou começar com os versículos. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia? Isaías 45:2, rapidamente, é isso aí, gente, rápido aí. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Amém? Deus vai à sua frente. Por que Deus vai à sua frente? Porque Ele tem um propósito. Aquilo que o diabo programou, Deus está lá já desarmando. Amém? Se existem caminhos tortuosos, vales diante de você, acredite, Deus vai aplaná-los. No favor de Deus, você vai correr e vai desfrutar muito. Aleluia! Favor de Deus. É vento para sua vela. É combustível, é força. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia e não se cansarão. Os jovens podem se cansar, mas quem espera no Senhor terá suas forças renovadas. Davi disse, na tua casa, no teu santuário, eu contemplo a tua força e a tua glória. Diga para o seu irmão, o terceiro dia está chegando. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Não existe principado, não existe demônio, não existe circunstâncias que possam vencer o poder da ressurreição de Jesus em você, em nós. Ele vai à minha frente. Que segurança. É outro cântico, me desculpe, 1900 e nada. Que segurança sou de Jesus.
e já desfruto, gozo da luz, sou de Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Eu não sei, Jesus, você fala, pastor, nosso pastor, vamos lá, você deve estar convidando alguém, vamos lá, o nosso pastor, ele é da idade de José do Egito. Amém? Vamos correr aqui. João 10:4, presta atenção, Jesus disse, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ovelhas, vai adiante delas. Jesus vai adiante de você. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Aleluia. A única coisa que você tem que fazer é escolher seguir. É escolher a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Você fala, pastor, o que eu tenho que fazer na graça? Na graça você se apropria de tudo que ele fez. A única coisa que você precisa fazer é escolher. Escolha a melhor parte. Escolha seguir Jesus. Amém? Essa é a chave da força. A Bíblia diz que Caleb, você sabe a história de Caleb, 80 anos voltou para conquistar o Monte Hebron, onde moravam os maiores gigantes. Os maiores, só ele e a casa dele. Todas as tribos ficaram lá em Canaã e ele voltou e derrotou todos os gigantes aos 80 anos, porque ele disse para Josué, eu ainda sou o mesmo, tenho a mesma força do que 40 anos atrás. Deus o conservou em força. Sabe por quê? O Senhor diz assim, porque Caleb perseverou em me seguir. Me seguir. Quando você é com o Senhor, Ele vai te conduzir por caminhos planos. Aleluia. Glórias a Deus. Pastor, lá é muito difícil, lá as trancas são de ferro. Deus vai destruir os ferrolhos, Deus vai esmiuçar as portas de bronze. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Você é igreja, não há nada que possa deter você, porque o rei, o que venceu, está à frente. Ele está preparando um caminho para você. Amém. Diga amém. Aleluia. Pelo menos libere mais fé, né? Aleluia. Glórias a Deus. Êxodo 14:19. Você vai ler aí, 19 e 20. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel. O anjo de Deus aqui é Jesus. Aonde ele ia? Adiante do exército de Israel. Se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para os egípcios, aqueles, e para Israel esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Lembra dessa história? Moisés chegou diante do Mar Vermelho, fez um milagre, o Mar Vermelho abriu, porque o exército de Faraó estava vindo com cavalos e cavaleiros e carruagem, e 1 milhão, 3 milhões de pessoas quase, crianças andando a passos lentos. Era madrugada e era difícil caminhar, mas a coluna que ia adiante também vai à retaguarda, porque quando o inimigo tenta atacar você por trás, porque o diabo é covarde, o diabo nunca vai se apresentar para você, porque o diabo é um covarde. Porque se ele se apresentar, você fala, em nome de Jesus, eu te amarro, senta aí, não vai andar mais agora, vai ficar por aqui agora preso. E ele vai te obedecer. Ele não é bobo, bobo ele não é. Então ele não vai se apresentar, ele vai tentar te enganar. Ele é Amaleque. Ele vai tentar atacar você por trás. Ele vai tentar pegar lá atrás os feridos. Mas fique tranquilo, porque aquele que vai à frente vai atrás também. Aquele que observa, a Bíblia diz que ele conhece o fim desde o começo. Aquele que escreveu a história da sua vida, que te chamou, ele te protege por detrás e por diante. Fica sossegado. A Bíblia diz que a coluna, você sabe, era uma coluna de fogo que aquecia o povo, que iluminava o caminho, que ia à frente deles, que espantava os animais do deserto. Naquele momento ela foi para trás do povo, iluminava o caminho para o povo em densas trevas. Era claro, porque para o teu Deus, dia e noite são a mesma coisa, luz e trevas são a mesma coisa. Ele é Deus, aleluia. Iluminava para Israel o caminho, dava luz, direção. Você vai chegar ao lugar que Deus tem para você. Mas para o inimigo era escuridão, e eles não viam nada. Isso não é poderoso?
Esse é o teu Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Por que você teme? Não deixe o diabo roubar a sua fé. Declare, e essa semana é uma semana que você vai declarar, porque eu sinto isso no meu espírito, diante dos problemas que vão querer amedrontar você, de toda a escuridade do diabo. Você vai declarar: Ele vai à minha frente, e nada me atingirá nem pela frente nem por trás, porque Ele também vai à minha retaguarda. O Isaías 52:12, o profeta diz: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aleluia! Se o diabo vier por trás, fique tranquilo, descanse, ele está guardando você. Não há nenhuma arma forjada, não há nenhum projeto do diabo, não há nenhuma macumba, nenhuma feitiçaria, nenhuma invocação, nenhum familiar, nenhum chefe, nem ninguém que pode fazer algo para prejudicar você, porque aquele que é o Senhor abre caminho e guarda a sua retaguarda. Amém. Você só morre quando Ele falar: chegou a hora. Quem crê, diga amém. Amém. Nós só partiremos daqui quando cumprimos o nosso propósito. Só. Porque Ele é o autor da nossa vida. Por Ele vivemos, existimos e nos movemos. Em Êxodo 13:21, a Bíblia diz: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aleluia! Nunca se apartou deles. Jesus disse: eu nunca deixarei vocês sozinhos. Nunca, nunca. Ele, o outro Consolador, o Espírito, estará com vocês para sempre. Ele traçou o caminho dos céus. Ele tem um mapa. Ele sabe os perigos à frente. Ele sabe os nãos que você deve dar. Ele sabe as escolhas que você deve tomar. Aprenda a seguir. Siga. Porque Ele endireitou os caminhos à sua frente. A sua única responsabilidade, se eu posso dizê-la, é: aprenda a ouvir a voz do pastor. Mas toda ovelha ouve o pastor. Toda. Eu não trouxe um vídeo aqui por causa do nosso horário, mas depois você procura no YouTube: ovelha ouvindo a voz do pastor. Já viram esse vídeo? Tem vários. Mas um é muito interessante. As ovelhas estão lá num campo, tomando água, coisa assim. E um pastor faz um teste com pessoas que estavam lá. E uma vai e começa a assobiar, bater palma, gritar, e as ovelhas não estão nem aí. Vai outra, a mesma coisa, as ovelhas não estão nem aí. As pessoas riem, aí o pastor vai e emite um som. Ele dá um assobio. As ovelhas parece que magicamente se alinham e todas vêm até o pastor. Você sabia disso? As ovelhas às vezes se misturam para beber água nos riachos. Quando você olha, você fala: é impossível separar, porque elas são todas iguais. É impossível. Aí um pastor pega um instrumento, ou fala, emite um som, e aquelas ovelhas dele, que ouvem a sua voz, seguem o pastor. Eu quero dizer para você, que você é ovelha. Você é ovelha. O Espírito Santo fala dentro de você. Ele sabe as escolhas que você tem que tomar. Oh, aleluia, amém, amém. Ele vai te conduzir por caminhos planos. Lá na frente você vai rir da história. Você vai contar esses problemas como crônicas de Israel. E vai dizer: não, o Senhor, o meu Deus, em todo tempo nunca me deixou. Não, nunca me abandonou. Ele vai à minha frente. Há um poder, há um princípio de vida até lá. É o poder da ressurreição. Amém. Deuteronômio 31, verso 3 diz assim: o Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E no verso 8, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deus estava dizendo para Josué, na entrada de Canaã. Canaã é o lugar da nossa possessão. O Senhor disse: eu vou adiante de você.
Você sabe que Josué, eu pergunto para você, Josué teve que lutar ou não? Pastor, ele quando cruzou o Rio Jordão, que já foi um tremendo milagre, encontrou a cidade mais antiga do mundo, as muralhas de Jericó passavam 2 carruagens em paralelo. E Deus disse, essa luta não é de vocês. Eu já resolvi as coisas por aqui. Quando os espias entraram em Jericó, não sei se você lembra da passagem, mas vou citar, depois você confere. Raabe, aquela que foi salva, disse assim para os espias, o temor do Senhor caiu sobre nós. Ou seja, ele já chegou aqui. Amém? Porque Deus vai à sua frente para destruir os seus inimigos. Mas presta atenção, aí Josué teve que lutar. Falei, pastor, ele teve que lutar, mas qual foi a luta de Josué? Deus falou, você vai colocar 7 sacerdotes com o chifre do carneiro, chofar. O chifre do carneiro lembra da morte do carneiro. Jesus é o carneiro que morreu naquela cruz. E ele disse, vocês vão dar 6 voltas durante 6 dias, e no 7º dia, 7 voltas. E depois, quando eu disser, vocês vão gritar, porque eu vos dei essas nações. Já estava programado. Deus já programou sua vitória. Deus já programou o seu caminho. Você só precisa aprender a ouvir. Ouvir. Ouvir o Espírito. Aleluia. Bem, alguns poderiam ficar com medo. Alguns poderiam ficar temerosos. Mas o Senhor fez com que eles dessem as voltas. E no 7º, que aponta para algo completo de Deus aqui, Deus começou a boa obra e vai completar na sua vida. Deus não deixa a construção inacabada, Deus não entra em nada se não conclui. Então Deus está operando em você o querer e o efetuar mediante o seu Espírito que mora em você, mediante o poder do Espírito Santo que está em você. Aprenda a ouvi-lo. Ouvi-lo, ovelhas, ouve. Ovelha, segue o bom pastor. Ouviu? O problema é que alguns têm comportamento de bode. São difíceis, não querem ouvir, são cheios dos seus quereres, o que eu quero, é o que eu quero, confio nas suas tradições. Se você não aprender a renunciar isso, ouça, se você não aprender a renunciar-se, você mesmo, se não aprender o princípio da morte, não há o princípio da ressurreição. Porque só há ressurreição quando há morte, ouviu? Mas Ele está indo à sua frente. E Ele está indo à sua frente e quer te ensinar o poder da ressurreição. Estão comigo? Josué gritou, tocando o chofar todos os dias, ininterruptamente, até dar voltas, anunciando a morte do Cordeiro. Aleluia! Não é por mim, não é por você, é por Ele. Não é a justiça que vem mediante a lei, mas a justiça que vem mediante a fé nele. É isso, essa é a chave. Aleluia, amém? Em Êxodo 3,18, e eu vou acrescentar para você essa questão do caminho de 3 dias. Presta atenção, 3,18 diz, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel, o rei do Egito, e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir, caminho de 3 dias. Diga, caminho de 3 dias. Aleluia. Em Números 10, 33 diz, partiram pois do monte do Senhor caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles caminho de 3 dias, para lhes preparar ou deparar lugar de shalom. Shalom. Descanso. Amém. Deus está à sua frente. A presença do Senhor vai à sua frente e ela está destrancando o que precisa, e está esmiuçando as obras do diabo. Quando você chegar, a obra já está pronta. Quando você entrar na terra, você não vai ter que plantar, porque as árvores já estão plantadas. Você não vai ter que edificar a casa, porque elas já estão edificadas. Isso significa que a obra já está feita, a vitória já foi conquistada, a paz já nos foi dada, a alegria é o nosso caminhar, é o nosso viver. Paz e alegria são o nosso viver no Espírito. E porque somos roubados, porque não queremos seguir. Você tem que aprender a seguir. Eu acho que enfia o seu acho no bolso, e acho que Deus achou. Eu acho que deveria ser assim. Você acha, enterra o seu acho na terra, e acho que Deus achou. Amém? Efésios 1, 19, eu já citei, mas vale a pena. E qual a suprema grandeza do seu poder?
Diga: suprema grandeza do seu poder. Como eu disse, aqui é a maior expressão do poder de Deus. Para os que cremos. Diga: para mim, eu creio. Aleluia. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A maior expressão do poder de Deus foi quando ele ressuscitou Jesus. E Efésios 2:4 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou. Significa que o mesmo poder que operou em Cristo, esse poder extremo, máximo, único de Deus, operou para te dar vida mediante a graça. Mediante a graça, mediante a graça, o poder da ressurreição opera. Ouviu? O poder da vida de Cristo, não eu, Jesus. Não há como você ser derrotado. Não há, querido. Não há. Não existe história de fracasso em Deus. Não existe. Ele confiou no Senhor e morreu. Morreu, tadinho. Ele confiou no Senhor e o casamento dele é o que deu. Ele confiou no Senhor e não foi livre daquele pecado. Mas esse pecado da identidade, quem vence isso, né? Ninguém vence isso. Ele venceu. O Cordeiro venceu. Jesus venceu. E o caminho que ele traçou para você é: eu venci. É um caminho de vitória. Amém? Se você seguir o Cordeiro, se você seguir o pastor, você é ovelha. A sua única função é seguir. Ele te conduzirá aos lagos de águas tranquilas, e deles você pode beber. Ele te fará deitar em pastos verdejantes, e você vai poder descansar e comer. Aleluia. Mesmo que você fez escolhas até erradas, por sua graça e bondade, Ele vai encontrar você e preparar uma mesa na presença dos seus adversários. Aleluia. É um jantar completo. De espeto, né? Corre espeto, corre espeto. Espeto corrido, obrigado. Corre o espeto. Irmãos, dê-me um desconto, vai, por favor. Aleluia. Espeto corrido. Uma vez eu fui churrascaria, espeto corrido. Eu falei: bom, amém, acho que é. Aleluia. Estão comigo? Vamos encerrar aqui, amém? Não, vou encerrar não, presta atenção, o último verso. Filipenses 3, verso 3, presta atenção que agora é o ponto que você precisa conectar uma verdade com a outra. O que você precisa conectar é o seguinte, veja, porque eu quero orar com você. Deus vai à sua frente. E Ele está destruindo os seus inimigos. Mas se o inimigo ardiloso, ladrão e bandido vier por trás, não se preocupe, porque Ele dá ordem aos seus anjos para te guardar por trás também. Ele vai à tua retaguarda. Amém? Se as más notícias estão chegando e você não vê saída, à frente há um impossível, do lado há um impossível, fique tranquilo. Deus é especialista nos impossíveis. Amém? Ele vai aplanar as montanhas. Aleluia. Ele vai colocar você no caminho de descanso. Ele está preparando isso, um lugar de descanso para você. Paz. Esse é o nosso fim, esse é o nosso destino. Aleluia. Paulo, veja, caminho de 3 dias. 3 dias fala da ressurreição. Por que Jesus não ressuscitou num dia seguinte? Porque é um tempo. Você precisa confiar em Deus. Porque é um tempo. Deus não esqueceu. Ele não esqueceu de você. Ele colheu as suas lágrimas, Ele ouviu o seu clamor, nenhuma palavra sua Ele esqueceu, Ele não esqueceu. Deus não disse: me desculpa, eu anotei na agenda, mas ninguém me avisou. Ele não é como nós, Ele não esquece, Ele não dorme, Ele não desampara, Ele sempre está presente com você e Ele está aguardando o tempo, porque é um tempo determinado, é o tempo profético do 3, o Deus triuno que atua, é o momento completo. Ele está operando algo em você, Ele está querendo te ensinar a viver por Jesus, se mover por Jesus. Você vive e existe em Cristo. Sem Ele você desintegra, você é indefinido, você é confuso, você é perdido, porque você nasceu dEle. Você não pode viver desconectado de Jesus. Ouviu? É só isso. Permaneça conectado nele. Invoque Jesus, Jesus. Às vezes você tem tanta dificuldade
de louvar o nome do Senhor. Você fica olhando e vendo e fala, meus problemas são maiores nada. Diz para o diabo vai dormir, vai para a sua casa, eu vou louvar o meu Deus, eu vou abrir a minha boca, eu vou declarar, o meu Deus está preparando o melhor para mim. Se não houver caminho, se não tiver saída, se tudo for trancas, Ele despedaça, Ele vai passar o trator, Ele vai aplanar tudo. Eu não sei o que vai acontecer, se for o mar, se vai se abrir, se for montanha, Ele vai aplanar. Se não existir água no deserto, o oásis vai aparecer, eu não sei, mas Ele é Deus, Ele é o Criador. Se não existir tempo, já passou, Ele cria o tempo para você, porque Ele governa, Ele é soberano, Ele é Deus. E Ele está à sua frente. Quando Ele diz, eu vou à sua frente, não temas, eu vou te dar os tesouros escondidos. Deus não programou miséria, pobreza, falta para nós, irmãos. Ele não programou isso. Ele diz lá em Deuteronômio, eu abrirei o meu bom tesouro, os céus, para te dar chuva na época certa. Vai chover sobre a sua vida, vai chover sobre os seus negócios. Ele está abrindo e preparando caminhos à sua frente. O diabo está tentando trancar, mas o Senhor com o seu dedo expulsa o diabo. Aleluia, aleluia. Eu estou pensando no diabo. Eu estou pensando o seguinte, se tem um lugar que ele não gosta de ficar, é aqui. Amém. Amém. Vira para o seu irmão e fala, é profético da ressurreição. Domingo está chegando, é o terceiro dia. Diga, terceiro dia está chegando na sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que está chegando o dia do Senhor na sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que o Cristo que ressuscitou dentre os mortos se levantará ao teu favor. Aleluia, que está chegando esse momento. Eu profetizo que essa semana será, aleluia, o terceiro dia na sua vida. Um tempo profético, à medida da palavra recebida em fé, Deus atua. Deus começa a operar por meio da sua palavra. Receba a palavra, Ele vai à sua frente, Ele vai alinhar os dias, as circunstâncias. E se elas se tornarem tão ferrenhas, tão duras quanto ferro, quanto bronze, não se preocupe, descanse, porque Ele vai despedaçá-las. É para isso que Ele vai à sua frente. Aleluia. Paulo disse, aleluia, Filipenses 3:3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Diga uma coisa em línguas aí para mim. Aleluia, amém. Quem ora em línguas, ora, o Espírito ora de fato. Então quando você ora em línguas, você dá bem as graças. Quando você ora em línguas, você adora a Deus no Espírito. Amém. Mas quando você louva o Senhor com o coração aberto para Ele, você também adora no Espírito. Mas olha o que Paulo disse, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, aleluia, não é no Grêmio, não é no Tricolor, não, Tricolor paulista, Colorado, não é no Alvinegro, não é no verde, não é no azul, é em Jesus. Eu me glorio na cruz. Se existe alguma coisa que eu vou contar a história para você, não é o que eu fiz, não é o que eu sei fazer, não é o que eu conquistei, não é o que eu tenho, é Jesus. Essa é a chave. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele vai dizer, e não confiamos na carne. Diga, eu não confio em mim. Olha para sua mão e diga, carne, eu não confio em você. Amém. Eu não confio em você. Não confie na sua carne. Não se apoie na sua carne. Não se apoie na sua inteligência. Não se apoie. Verso 4, veja o que Paulo diz. Bem que eu poderia confiar também na carne. Eu poderia. Paulo, por que você poderia confiar na carne? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo, o que é isso? Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, ou seja, no 8º dia, Paulo foi circuncidado, sinal da aliança eterna com Deus. Da tribo de Benjamim, a Bíblia diz que a tribo de Benjamim é a tribo amada do Senhor. Hebreu de Obeu, ele era da gema, gaúcho mesmo. Eu estou na terra dos gaúchos, vocês se convertem logo aí. Eu já me converti. Amém? Da gema. Eu sou hebreu de hebreus.
Quem é que diz alguma coisa da minha nacionalidade, onde eu vi? Eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Que você não sabe o que é o fariseu. O fariseu, para entrar na equipe de fariseus, você tinha que, aos 12 anos, recitar o conteúdo, não os nomes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O conteúdo, aos 12 anos. Pastor, não sabia que existem números na Bíblia? Tem, pastor. Tem um número. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia, irmãos, chamados de Pentateuco? Gênesis, sim. Êxodo, pastor, acertou, ponto. Aos 12 anos, um jovem tinha que recitar todo o conteúdo do Pentateuco. Lê Levíticos, depois tenta memorizar para você ver. Tenta memorizar os números das tribos no livro de Números para você ver. E eles viviam assim. Ele diz, quanto à lei, fariseu, irrepreensível. Paulo disse, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque segundo ele, a igreja era inimiga, ele foi para matá-los. Quanto à justiça que há na lei, ouça, é aqui que está a chave. Existe uma justiça que vem da lei. O que é a lei? É aquilo que você faz para agradar a Deus. É aquilo que você faz como obra para obter algo de Deus. Quando você faz com a motivação, eu fiz, agora Deus tem que fazer. É como alguns dizem, entrega o seu carro na fogueira, porque se eu sou amigo de Deus, se você fizer, Deus vai fazer. Deus é Deus. Não é essa a base que você vai ter o favor de Deus. Isso é justiça pela lei. A justiça pela lei aponta para o homem. Sempre mas você tem que também fazer, né? Se você não fizer, como vai ser? Não, mas como é isso, pastor? Como é esse arrependimento? A pessoa, se não se arrepender, não tem nada... pastor, não, mas eu aprendi, faz 39 anos que eu aprendi assim, 40, 50, sei lá. Pastor, agora eu não sei. Bem, você vai descobrir aqui que para você experimentar o poder da ressurreição, que vai te levar ao lugar que Jesus programou para você, porque é vida de Deus em você, você tem que andar no poder da ressurreição. É um poder. Significa o que Paulo falou, não mais eu, mas Cristo Jesus que vive em mim. Isso é a graça. Vamos seguir. Quanto ao zelo, perseguidor, sobe 7. Mais o que para mim era lucro, isso considerei perda. Ouviu? A justiça que vem mediante a lei, a confiança que você tem na carne, nas suas habilidades, no que você faz, tem que se tornar perda. Perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Existe uma sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Alguns conhecem alguma coisa de Jesus, mas aqui o Senhor está dizendo que há uma sublimidade, há algo maior. Nós nem tocamos ainda nas realidades das riquezas de Cristo. As águas ainda estão nos artelhos. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos conhecer a sublimidade até que a glória, até que a luz dele ofusque a nossa visão para o mundo, para o dinheiro, para a riqueza. Não nos importa nada, simplesmente Jesus. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é tudo que Deus programou, toda a realidade de vida, de paz, de alegria, de riqueza e provisão é Jesus, Yoshua. Por isso que você deve adorá-lo com toda a intensidade do seu coração. Não, para você, Jesus, quem é? Um jogador de futebol? O que ele é? Hora está bom, hora está ruim. Não, há uma sublimidade. Toda a vida eterna é conhecer Jesus. Amém? Nunca vai existir fim. Nós nunca o conheceremos completamente. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, excremento de animal, para ganhar a Cristo. Eu costumo dizer assim, vou me referir a mim. Paulo tinha um tremendo currículo. Como eu não tenho nenhum, ele tinha estrume, excremento para dar. Eu não tenho nenhum, mas eu dou a mim mesmo como excremento. Amém? Porque sem a graça de Deus, eu e você não somos piores que os piores pecadores que estão lá fora. Foi Ele que te livrou. Foi Ele que te salvou. Às vezes eu tenho uma recaída e falo, se eu fosse Deus. Falo, Pai, se eu fosse, ainda bem que eu não sou o Senhor. Porque se eu fosse Senhor,
eu acho que eu ia julgar de outra maneira. Você não tem isso, não? Ai, olha só o que ele fez, o que ela veio. Ai, oh, Senhor, eu abençoa ele, abençoa ela. Não era bem isso que eu queria dizer. Mas você, aleluia, depende dele, não de você. Aleluia. E ser achado nele. Essa é a maior canção que os seus ouvidos podem ouvir. E ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição. Ouviu? É isso que Deus programou a caminho de 3 dias para você. Enquanto você não chegar lá, no lugar onde a provisão está, as muralhas já estão caídas, aonde Deus tem para você, aonde Ele estacionou e te espera a caminho de 3 dias, você deve aprender a viver no poder da ressurreição. E para você viver no poder da ressurreição, você precisa conhecê-lo. Essa é a sublimidade de Cristo. E para isso, vai ter que abrir mão das suas tradições religiosas. Tem que sair do muro. Está na hora de você mergulhar na graça e mergulhar de graça na graça, porque é graça abundante, graça. Está na hora de você parar. Eu não sei o que está acontecendo, e agora? Acho que ele me deixou, eu não sei onde vai dar, e agora o inimigo está chegando, o mar não vai se abrir. Olha só o que eu perdi, olha o que o outro falou, olha porque ele fez assim. E agora onde eu vou acontecer? Está na hora de você parar com essa acusação, com essa condenação, com essa vitimação, com esse pensamento conformista com o presente século, se libertar. Ele vai quebrar esses grilhões que existem em você também, mediante a sua própria unção, e vai conduzir você no poder da ressurreição. No poder da ressurreição. Mas você só tem que abandonar aquilo que é valor, muitas vezes para você. Não, pastor, porque eu não acho assim. Olha, na árvore do conhecimento do bem e do mal tem coisa boa. São pessoas que não percebem isso. Pastor, mas não é correto andar corretamente? Sim, ande o mais correto que você puder. Mas não pelo seu próprio esforço. Não porque os seus pais te ensinaram isso. Mas sim porque você nasceu de novo. E vive pela vida de Cristo. Esse é o poder da ressurreição. Não há poder maior para destruir a morte na nossa vida do que o poder da ressurreição. Ouviu isso? Talvez você nunca saiu do caminho e não vai sair, mas você está parado. A morte entrou na sua casa. Você se alimenta mais de coisas estragadas. Você se alimenta mais do bom conhecimento do presente século, da sabedoria do presente século, do que da palavra, do que da verdade de Deus. Ouviu? Há um poder de Deus. E Paulo fala, conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. O que é isso? Isso é a cruz. Porque não existe vida sem morte. Se você não perder a sua vida, disse Jesus, e a vida da alma, você não é salva. Salvação só existe quando há uma perda. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Eu primeiro estou crucificado. Logo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo é no poder da ressurreição, porque eu fui crucificado. O seu ego, o seu orgulho, abre mão disso, irmão, abre mão disso. Você ouve, e não muda. Isso é sinal de orgulho. Vaidades. Salomão, quando estudou a vida, ele descobriu, sabe o quê? Que o que há no coração do homem é vaidade. Vaidade sobre vaidade. Abandone isso. Abandone. Se tem que se humilhar, se humilhe. Se tem que se quebrantar, se quebrante. Mas não confie na carne, não confie em você, não confie. Porque é assim, sabe, que eu acho que é. Porque meus pais, a Bíblia diz que o sangue precioso de Jesus te libertou das fúteis maneiras que os seus pais te legaram. Tem pessoas que estão mais presas no legado da tradição humana da família do que nas coisas divinas do seu Pai Celestial. Tem que abrir mão. Ouviu? Tem que abrir mão. Nós precisamos morrer. Morrer para experimentar a vida. Morrer para mim. Não confio em mim.
Eu não confio na minha carne. Eu não me glorio em nada do que eu fiz, faço ou farei. Eu me glorio em Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Aleluia. Amém. Mas veja, vamos encerrar. Ele diz, para conhecer o poder da ressurreição, conformando-me com ele na sua morte. Isso é a cruz, isso é a ceia, a identificação com a morte. Mas presta atenção, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Veja, Paulo está dizendo, eu não atingi ainda, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Lembre-se do poder de conhecê-lo e da sua ressurreição. O outro verso, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, uma que eu digo que são duas, presta atenção. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está na hora de você esquecer de coisas que ficaram para trás. Está na hora de você cruzar esse Jordão. Está na hora de você arrancar essas vestes de alegria, de tristeza e vestir-se na alegria do Senhor. Está na hora de você decidir e esquecer. Ouviu? Você não vai conseguir seguir as pisadas de Jesus, pegadas de Jesus, preso no passado. Você vai desviar. Você sabia? A Bíblia diz, correr a carreira que lhe está proposta. Se você estudar corrida, eles não olham para trás em corridas de velocidade. Sabe por quê? Porque eles diminuem a velocidade. E eles diminuem o passo. Corridas de velocidade, eles não olham para trás. Não olhe para trás. Ele está diante de você. Olhe para Jesus. Aprenda a discernir as pegadas de Jesus. Favor de Deus. Fartura de Deus na nossa vida. Amém. Amém. Está disposto a esquecer de algumas coisas? Esqueça dos seus erros. Esqueça das coisas que foram ruins. Esqueça disso. Aprenda a esquecer. Paulo disse, eu não atingi, mas uma coisa eu faço, e você deve fazer também. Esquece. Ah, pastor, mas... Pastor, eu quero contar a minha história. Tudo bem, eu posso ouvir sua história. Mas as cordas que te prendem nela já foram cortadas, aleluia, amém. Você está solto, entregue ao vento do Espírito Santo. Uau, aleluia, aleluia. Você não vive dirigindo pelo retrovisor. Meu alvo é Cristo. O prêmio da soberana vocação. Mas uma coisa eu faço, e qual é a outra, Paulo? Eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Por que diante de mim? Porque Ele vai à minha frente. Não avance para trás, não retroceda, nem se desvie para a direita nem para a esquerda. Avance, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Jesus, aleluia, vamos ficar de pé. A banda lá em cima rapidamente que eu quero orar com você. Aleluia, eu quero orar por esse poder de ressurreição. Quantos creem? Quantos creem nesse poder de ressurreição? Você que está experimentando morte, sai do seu lugar, vem aqui. Pastor, é um negócio, é uma tristeza constante, uma amargura indefinida.